Então, que Deus nos ajude. Vamos então, você pode manter a sua Bíblia aberta no texto lido de Tiago, capítulo 5, versículo 1 até o 6º, não é? Então, meus irmãos, nós podemos já dizer o seguinte: existe no mundo riqueza e pobreza, não é? Existe. Por causa do afastamento do homem de Deus, o homem deu as costas para Deus e preferiu ouvir a voz do diabo. Só um pouquinho mais de médio, Raimundinho. A voz do diabo. E então vem muitas situações, circunstâncias, que levaram o homem a viver num sistema de desigualdade social, não é? Por isso que tem essa classificação na sociologia de classe média, classe baixa, classe média, classe alta, ou classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, também tem classe E. A, B, C, D, E. A E é a mais pobre de toda, que não tem nem o que comer a 2 refeições por dia. Por aí vai. Então, tudo isso, irmãos, é resultado do pecado do homem, do ser humano. Não é? Então, nós podemos dizer uma coisa, que Deus não diviniza a pobreza, nem demoniza a riqueza. Não. A Igreja Católica, na Idade Média, aí pelos anos 1500 e pouco, século XVI, não é? Divinizou a pobreza, exaltou a pobreza de uma maneira tão tremenda, que o ideal de muitas pessoas era vender tudo que tinha e se enclausurar, não é? Num mosteiro, num convento, e até fazer voto de pobreza. Né? Por quê? Porque a Igreja Católica mostrava o seguinte, que ser rico não era de Deus, o bom era ser pobre. Quanto mais pobre, mais miserável, e ter que andar pedindo comida pelas casas, isso era bom, era mais santo. Pobreza era sinônimo de santidade, já pensou? Só que tem um problema. Estamos no ano 500 anos da Reforma Protestante, não é? E foi começada por vários homens que Deus usou na própria Igreja Católica, não é? E de dentro da Igreja Católica levantou o monge agostiniano Lutero para fazer um movimento para mudar a situação espiritual da igreja que se dizia Igreja de Cristo, não é? Enquanto a Igreja Católica pegava a pobreza, ela se tornava cada vez mais rica. Olha a contradição, não é? Mandava o povo ser pobre. No entanto, o papado, o Vaticano, se tornava cada vez mais rico, mais cheio de ouro, mais cheio de prata. Não é? Veja como a hipocrisia de líderes leva a esses paradoxos. Eu ensinei história econômica na universidade. E a própria história econômica prova que a maior proprietária de terra da Europa era a Igreja Católica. A maior latifundiária. Tanto que o celibato, não é, esse dogma, esse sacramento chamado do celibato, do padre não casar, o padre ficar solteiro, contrariando a palavra de Deus, pois a Bíblia diz, convém que o bispo seja casado, marido de uma mulher, que saiba criar os seus filhos em sujeição. Porque se alguém não sabe cuidar da sua própria casa, como é que vai cuidar da casa de Deus?
Como é que um padre vai aconselhar um casal se ele nunca casou? Não é? Complicado. Como é que vai aconselhar sobre os filhos se ele nunca teve filhos? Aí diz, não, a gente pela experiência. Que experiência? Pela teoria. Então foi esse tipo de contradições. Então cada vez a igreja se tornava mais rica, porque aqueles só era padre quem era filho de rico. O filho daqueles homens ricos, né? Aqueles homens ricaços da Europa, tinham o prazer de ter um filho como padre, para ver se melhorava a condição espiritual deles. Dar um filho para ser padre era uma glória. Então aquele filho tinha uma herança, né, daquele grande fazendeiro. Mas quando ele entrava na igreja católica, já automaticamente ele já dizia que toda a sua herança pertenceria à igreja católica. Então, como muita gente foi ser padre, muita herança passou para a igreja católica. A igreja católica se tornou riquíssima. Tanto que a catedral de São Pedro, que eu estive lá no Vaticano, aí em cima o teto é todo dourado, tudo de ouro, tem muito ouro, muita prata ali. Não é? Veja só. De um lado ela divinizava a pobreza. Você é pobre, então você está mais perto do céu, você tem a salvação mais fácil sendo pobre. Interpretando erradamente aquele que Jesus disse, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas Jesus não estava dizendo que ser rico era do demônio, não. Está dizendo que é difícil, porque quem ama o dinheiro, ama a riqueza, esquece de Deus. Mas não quer dizer que todo pobre se lembra de Deus, não, meu irmão. Não. Nem todo pobre, não é? Então, muito cuidado com a visão sobre essas coisas. E aqui nós dizemos, então, que a Bíblia não condena a riqueza em si, nem o rico, a Bíblia não condena nem a riqueza, nem o rico que obtém a sua riqueza honestamente, como fruto do seu esforço, do seu trabalho, não é? Muito cuidado, que Karl Marx, o fundador do comunismo, diz, se você enriquece, você está tirando de alguém. Veja que lógica terrível essa. Você não pode enriquecer, você está tirando de alguém. Não, se você enriquece trabalhando, dando duro, se esforçando, investindo, isso está correto. Você não está tirando de ninguém. Isso você está tirando do seu próprio esforço, não é verdade? Da sua luta. Em Tiago nós vemos aqui, meus irmãos, vamos ver a condenação daqueles que para serem ricos tornam-se opressores, injustos, exploradores e pior ainda, corruptos. Tal condenação, meu irmão, da riqueza corrupta é mais severa quando essa pessoa que enriquece à custa de corrupção e de injustiça diz que é cristã, diz que é crente em Jesus e age de modo desonesto ou para os seus clientes, ou para a sua família, ou para os seus empregados. Muito cuidado. Primeiro ponto aqui no nosso estudo, com base em Tiago, a origem da riqueza. Qual é a origem da riqueza, não é? O desgraçado fundador do comunismo, um dos piores hipócritas que já houve na face da terra, chamado Karl Marx, diz que toda riqueza tem origem na exploração dos ricos sobre os pobres. E ele? Quem era ele? Primeiro, ele não trabalhava. Ele era vagabundo. Viu? Casado com uma baronesa, uma mulher muito rica. E vivia às custas dessa baronesa, era um parasita. Teve 7 filhos e 4 morreram por falta de uma boa assistência. Então esse desgraçado já está no inferno, não é? Com os seus adeptos.
Ele dizia que estava defendendo os trabalhadores do mundo todo, unidos contra a opressão, etc. Mas ele não trabalhava. Ele não trabalhava. Entende? E sabe o que foi que ele propôs? A destruição da família. Tem que ser algum crente aqui tem alguma simpatia por essa ideologia satânica chamada comunismo, ou seus derivados, saiba que você vai se ver com Deus. Porque a origem do comunismo é satânica, diabólica. Ele pregava igualdade, todo mundo ser igual, mas ele não era igual. Viu? Ele vivia na riqueza da esposa. Está entendendo? Ele propôs acabar com a família, porque ele não sabia o que era uma família ajustada. Ele era um desajustado, entendeu? Teve um filho com a empregada dele, e mais filho com a sua esposa. Então um miserável desse que prega justiça social. A verdadeira justiça social, meu irmão, sabe, você encontra aqui na palavra de Deus. Aqui você encontra a verdadeira justiça social. Primeiro, as riquezas foram criadas por Deus. Primeira origem das riquezas na face da terra foi Deus. As riquezas naturais. O planeta Terra, meus irmãos, na sua condição criada por Deus, foi contemplado com riquezas imensas, colocadas à disposição do ser humano. Na Terra, no planeta Terra, tem todas as condições, Deus criou todas as condições para o homem viver bem, economicamente, financeiramente, socialmente, moralmente, espiritualmente, aqui na face da terra. Deus proveu tudo para o ser humano, não é? Tudo para não faltar nada para o ser humano. Porém, o homem caiu, o homem pecou, desobedeceu a Deus, e o resultado foi que Deus disse que a terra seria maldita por causa dele. Foi a maldição do próprio Deus. Está lá em Gênesis, né? 3, 17, 18. Então, as riquezas foram colocadas à disposição do homem para ele viver altamente feliz, vivendo eternamente. Porém, o homem, usando o livre-arbítrio, usando a liberdade que Deus lhe concedeu, optou, certo, para desobedecer a Deus. Agora, Deus advertiu, olha, tá, aí você tem tudo a seu dispor aí, ó, todos os milhões de árvores que existem, animal, tudo está à sua disposição, porém, daquela árvore ali, ele deve ter apontado assim, né? Daquela árvore você não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Ninguém que peca pode dizer assim, não, eu não sabia, só se for uma criança. Só se for uma criancinha inocente, não é? Das tais é o reino dos céus. Mas passou a fazer uso da razão, o cidadão sabe, a mulher sabe, o jovem sabe, o adolescente sabe, o velho sabe, o crente sabe, o descrente sabe que o que é certo e o que é errado. Sabe? E hoje, com o nível de informações que existe no mundo, irmão, é que ninguém tem desculpa de dizer que não sabe o que é errado ou o que é certo. Aí o homem pecou, comeu da árvore proibida. Tem uns engraçados por aí que ainda acreditam que o pecado de Adão foi comer uma maçã. Coitado, naquele lugar onde tinha o jardim do Éden, não dá maçã não. Nem maçã dali. Outro diz que o pecado de Adão foi o sexo. Isso é idiotice, analfabetismo bíblico. Ora, se Deus já fez o homem, o macho, né, preparado psicologicamente, com os hormônios, a estrutura reprodutiva masculina, para que ele fez isso? Para a reprodução. E a mulher ele fez também, psicologicamente também, né, com suas diferenças do homem, os seus hormônios, sua estrutura genética, seu aparelho reprodutor. Para que isso? Deus já fez porque sabia que o homem devia se unir com sua mulher para procriar, para multiplicar a humanidade na terra, através do ato sexual, da união sexual.
Então Deus não ia considerar pecado uma coisa que ele planejou, que devia ser praticado. Não, tem nada disso. Nada de pecado do sexo. O sexo é pecado antes do casamento ou fora do casamento. Não é? E maior pecado, mais grave ainda, gravíssimo, a ponto de a Bíblia chamar de abominação ao Senhor, a união entre dois machos ou duas fêmeas. O diabo é tão nojento, meu irmão, mas tão terrível, sabe? E está enganando tanta gente nesse mundo afora, dizendo que homem com homem, mulher com mulher, é normal. E coitado, dá pena ver esse povo indo na onda do Satanás, descendo para o inferno, para o abismo eterno mesmo. E tem até crente também, enganado por ele. Tem pastor enganado também. A igreja presbiteriana dos Estados Unidos aprovou o casamento gay. Aprovou, viu? Por quê? Não, isso é normal. Temos que entender a Bíblia, entender a Bíblia com a ótica do nosso tempo. Já pensou? Como o diabo consegue enganar até pastores, igrejas inteiras, igreja episcopal da Inglaterra aceita o casamento gay. Na Holanda tem igreja que aceita, aqui no Brasil também. A condenação desse é maior. Mas o pecado não foi o sexo, não. O pecado foi a desobediência de Eva e de Adão. Deixaram de fazer o que Deus mandou. Não vou falar sobre sexo, porque não é o assunto da nossa reflexão. Só estou mostrando que o pecado não foi esse. O pecado foi a desobediência. E como foi o resultado da desobediência, veio, primeiro, doença. Qual foi a primeira doença que surgiu no mundo quando o homem pecou? Sabe qual foi? Doença de nervos. Quando Deus falou com Adão, disse: Adão, onde estás? E Adão fica escondido lá, escondido. Adão, onde é que você está? E Adão escondido. Quando viu que não podia esconder, aqui, Senhor. Adão, por que você escondeu, meu filho? Eu ouvi a tua voz e tive medo. Foi a primeira doença, foi essa. Emocional, nervosa, teve medo. Antes não, ele convivia com leão, com cobra, com elefante, com todo tipo de bicho, não tinha medo de nada, porque ele tinha autoridade. Deus deu a ele autoridade na terra, para dominar a terra, crescer e multiplicar, e dominar sobre as aves, sobre os animais, sobre tudo. Adão era um ser tão cheio de poder, que nenhum leão ia junto dele para fazer mal, não. Mas depois que pecou, meu irmão, a coisa mudou. Eva era uma mulher fortíssima, eu acredito que era a mulher mais linda da face da terra, não é verdade? Não tinha nenhum problema, entendeu, de saúde, nada, não tinha medo de nada, Eva. Mas por causa do pecado hoje, meu irmão, olha, tem mulher que não pode ver uma barata. Se ela vê uma barata, ela não dorme, ela sobe em cima da cama, ela corre, se esconde, grita, chama o marido, chega, acorda e tal. Sabe o que é isso? A culpa de Eva, meu irmão. A culpa de Eva, tua primeira ancestral, não é? Eu vi uma vez na internet a mulher tão braba com Eva, meu irmão, misericórdia. A mulher lavando roupa lá, coitada, lá numa favela, e dizendo assim, lá alguém gravou, né? Aquela miserável daquela Eva, desgraçada. Quando eu chegar um dia na eternidade, eu vou pegar ela e dizer: miserável, você foi responsável por esse sofrimento todo e tal. Não adianta não, que a Bíblia diz que cada um se queixa dos seus próprios pecados, né? Então, pecado foi esse. Aí veio todo um problema sério. E outro problema que surgiu, desavença, né? Quando Deus disse: foi que houve? Por que você fez isso? Adão: não fui eu não, foi a mulher, Aí começou a briga de marido e mulher, jogando a culpa no outro, né? Foi ela a culpada. Eu nunca vi no meu gabinete chegar uma mulher para se queixar do marido. Eu ouço primeiro a história de um, aí vou ouvir o outro, a história é completamente diferente. Um bota a culpa no outro, sabe? Muito raro um dizer: pastor, ela tem razão. Não, sempre o marido diz: você sabe, minha mulher é assim, assim e tal. No meu marido é isso, começou lá no Éden. E aí depois veio, Jesus disse: maldita será a terra. Aí
Quem foi a mulher? A mulher disse que não fui eu, não, foi a serpente. Aí Deus disse: maldita será a terra por tua causa. Ela vai produzir cardos e espinhos, ou seja, você agora para colher o seu pão, vai ser o suor do seu rosto, vai ter que trabalhar muito mais do que antes. Antes havia trabalho, mas não era desgastante, irmão. Antes o trabalho no jardim do Éden era prazeroso, não é? Mas então Deus colocou à disposição de uma riqueza enorme. Abra aí o Salmo 33, versículo 5. Salmo 33, versículo 5. Glória a Deus. Salmo 36, 5. Leiam comigo. 33, 5. 1, 2. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém? Então a previsão é essa. A terra, o planeta Terra, de fato, está cheio da bondade de Deus, irmão. A terra, apesar do pecado do homem, apesar da maldição de Deus sobre a terra, ela está cheia da bondade do Senhor. Ou não está? Ou não está? Todo dia, meu irmão, todo dia, na linguagem figurada, o sol nasce e se põe. Todo santo dia tem dia e noite. Todo dia, quem é que deixou de respirar o ar atmosférico hoje? Diga aí. Ninguém. Quem deixou de respirar já morreu. Já está morto. O ar está aí à nossa disposição, ó, de graça, viu? Você pode respirar assim, ó. Não paga nada por isso, viu? Teve um maluco que disse: eu acho que deve cobrar pelo ar. Tem cada doido com sua mania, né? De vez em quando aparece um. Então, o ar, por exemplo, é a bondade de Deus. A chuva, Deus é tão bom que Jesus disse em Mateus 5,44, não é? Deus faz com que o sol nasça para bons e maus, e a chuva caia para justos e injustos. Isso é bondade de Deus. Já pensou se Deus fosse assim? Olha, só vai chover no terreno dos crentes, no roçado dos crentes, dos incrédulos deixa morrer tudo de fome e de sede. Deus não faz isso. Então o salmista tem razão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Isso é a riqueza de Deus, os rios, os lagos, os mares, tudo isso, uma maravilha, irmão. As árvores, né? As aves, as plantas, os animais, tudo isso é bondade de Deus. É bondade de Deus. Salmo 104, 24. Estou mostrando a origem da riqueza. Salmo 104, 24. Vamos ler comigo? 1, 2. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Está vendo? Mesmo depois da maldição, a terra está cheia das riquezas de Deus. Isso na superfície da terra, embaixo da terra tem ouro, tem prata, tantos metais preciosos, não é verdade? Tudo isso é riqueza que foi criada por Deus. Glória a Jesus por isso, viu? Então, todas essas riquezas naturais, né, no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral, irmãos, tudo isso foi colocado para o bem de todos na face da terra e não apenas de alguns. Vamos ler aqui Levítico 25, 23. Abra sua Bíblia, Levítico 25, 23. Levítico 25, de 23. Terceiro livro da Bíblia, né? Levítico 25, 23. Ah, pastor, é tão bom ver essas coisas, né? Você não sabe o trabalho que dá para ter tudo isso assim, na sequência, né? Mas glória a Deus, viu? Levítico 25, 23, olha qual era a visão de Deus para a propriedade da terra. Levítico 25, 23, vamos ler? 1, 2, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha,
pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Essa foi a visão de Deus. A terra é para todos, não devia ser alguém se apossar para vender. Não, esse era o plano original de Deus. Salmo 115, versículo 16b. Salmo 115, 16b. Salmo 115. Abra aí a sua Bíblia, não é? 115, versículo 16. 16. Cadê? 115, 16. Quem achou, diga amém. Vamos ler. 1, 2. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Adão era para ser o governante da terra, mas se desorganizou todo, perdeu o poder de dominar a terra. Mas aqui diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então todas as riquezas da terra, no reino mineral, vegetal, animal, não é? Estão à disposição dos seres humanos. Deus entregou aos filhos humanos para cuidar da terra. Porém, um dia, sabe o que vai acontecer? Deus vai pedir prestação de contas, o que foi que o homem fez com a terra. Não resta dúvida, viu? E no Apocalipse está escrito assim, ó, linguagem do Apocalipse: Deus destruirá aqueles que destroem a terra. Isso é uma mensagem ecológica de grande significado, não é? Deus vai destruir quem destrói a terra, quem está poluindo as águas, poluindo o ar, poluindo o solo. Deus vai cobrar dessa gente, porque a terra não é deles. Deus deu a terra aos filhos do homem, para os homens trabalharem nela e se aproveitarem das suas riquezas para o seu bem-estar. Porém, Deus não entregou a terra para ser destruída, ser devastada. Então vocês já viram qual é a origem das riquezas naturais? É do próprio Deus, é de Deus. Um segundo ponto: as riquezas têm sua origem também na produção do ser humano, riquezas produzidas pelos homens. Viu? Riquezas produzidas pelos homens. Então, riquezas produzidas pelos homens. A Bíblia fala de homens que foram ricos? Sim, homens de Deus ricos. Na Bíblia há homens, crentes ricos e exaltados por Deus. Abraão, por exemplo, possuía, meus irmãos, muita riqueza, fruto da bênção de Deus sobre o seu trabalho. Gênesis capítulo 3, versículo 6, vamos lá. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 13, 6. Gênesis 13, 6. Vamos ler o 5 para você entender, não é? O 5 e o 6 do 13. 1, 2. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Abraão era tão rico, meus irmãos, mas tão rico, que com seu sobrinho Ló, não dava para eles trabalharem juntos, não é? Porque a riqueza era muita. Eles precisavam de muito alimento para os camelos, para os animais, para suas famílias, de muitas águas, etc. E tiveram que se separar. Então Abraão era um homem muito rico, meu irmão, viu? A bênção de Deus. Gênesis 24, 35. 24 e 35, ainda falando sobre o crente Abraão, a sua riqueza concedida e abençoada por Deus, não é? Gênesis 24, 35, 1, 2. E o Senhor abençoou muito o meu Senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhes ovelhas e vacas e prata e ouro, e servos e servas e camelos e jumentos. Isso é Eliezer, o mordomo, não é? Dizendo na família de Rebeca, na verdade, dizendo: o meu Senhor foi grandemente engrandecido por Deus, deu vacas, ovelha, riqueza, prata, ouro, tudo isso dado por Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus permite e Deus concede, não é? Por exemplo,
você vai encontrar Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, dono da Microsoft, não é verdade? Ele é bem riquíssimo. E outros bilionários que são falados aí na mídia, mas eles não são crentes em Deus, eles não adoram a Deus, eles não servem a Deus, e muitos deles são ateus, e são tão ricos, sabe por que eles são ricos? Permissão de Deus, viu? Porque Deus age com a sua vontade diretiva e com a sua vontade permissiva. De um modo geral, Deus trabalha com o ser humano com a sua vontade permissiva, porém, com o crente, Deus usa não só a vontade permissiva, mas a vontade diretiva. O que você tem, meu irmão, se você for inteligente e agradecido, você vai dizer, tudo que eu tenho e tudo que eu sou, vem da mão de Deus. Eu reconheço que é Deus na minha vida. Já vi um besta dizer, não, isso é fruto do meu trabalho. Mas se você não tiver saúde, você vai fazer o quê? Vai trabalhar? Se tiver um câncer, não é? Uma doença incapacitante, que vai adiantar, você não vai nem poder trabalhar. Portanto, se você tem saúde, se você tem inteligência, se tem condição de trabalhar, agradeça a Deus. O ímpio lá fora pode dizer que é o dinheiro dele, mas você nunca cabe dar besteira e dizer, fui eu, sou eu. Não, diga, foi Deus na minha vida, foi Deus que me abençoou, foi Deus que me concedeu, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isto. Quantos arrogantes tem por aí, meus irmãos, que de repente não levam nada, tem nada, morre e não leva nada, não é? Morre mais miserável do que os mais miseráveis dos homens, pode ter um funeral bonito, mas não leva absolutamente nada. Portanto, Abraão foi muito rico, não é? Jó, aquele homem, patriarca, né? Conhecido como a paciência de Jó, não é? O homem considerado mais paciente da face da terra, viu? O Jó foi um homem rico também, irmão. Vamos ler aí, Jó 1:3. Jó fica antes do livro do Salmo, para quem não sabe. Jó, capítulo 1, versículo 3. Aí você vai ler comigo, a partir do versículo 1, para você entender melhor, situar quem era o servo de Deus chamado Jó. Quem achou, diga amém. Vamos ler comigo, 1, 2. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 juntas, era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. Pergunta, irmão, Jó era pobre? Não. Quando diz aqui era o maior, era o mais rico, entendeu? O mais influente na sua época, na sua terra, no Oriente, homem riquíssimo. Mas olha as qualidades dele no início: homem reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. Portanto, Jó era um homem justo, era um homem salvo, era um homem santo e muito abençoado por Deus. Está vendo, meus irmãos? Então, Deus não demoniza a riqueza, não. Deus se agrada quando vê uma pessoa prosperar, com honestidade, com sinceridade, sendo fiel a Ele, sincero, reto, temente a Deus, se desviando do mal. Este homem, Deus tem prazer nele, e abençoa o seu trabalho, abençoa a sua riqueza, abençoa a sua família, abençoa a sua vida, abençoa os seus animais, abençoa tudo. Aí Deus faz isso com toda pessoa? Não. Cada ser humano é diferente do outro, ninguém é cópia de ninguém. E Deus tem um plano para a vida de cada pessoa, irmãos. Quando a pessoa crê em Deus, Deus tem um plano. Então o plano para a vida de Jó foi um, o plano para a vida de Abraão foi outro, o plano para a vida de Davi foi outro, não é? O plano para a vida de Gideão foi outro. A Bíblia não diz que Gideão era rico, não. O plano para a vida de Débora foi outra, para a vida de Esté foi diferente, para a vida de Maria de Nazaré foi outra.
Eu pergunto, Maria foi rica, irmão? Hein? Maria tinha propriedades? Tinha casa, muita terra. Tinha Maria, mãe de Jesus? Não. Mas ela foi a mulher mais bem-aventurada da face da terra, porque do seu ventre nasceu o Salvador do mundo. Então Maria teve outro tipo de situação. José era carpinteiro, entendeu? Então Deus não quer, esse negócio de comunismo é coisa do demônio. Deus não quer todo mundo igual, não, Senhor. Deus quer que todos tenhamos direitos iguais, mas a situação financeira, econômica, social de cada um é diferente. Desde que cada pessoa tenha a sua dignidade e cada um respeita a dignidade do outro, né, por amor, é isso que Deus quer. Então Jó era um homem riquíssimo. Davi era rei de Israel, era rico, não é? Seu filho Salomão não era rico, não. Salomão foi mais rico do que o pai, era riquíssimo. 1 Reis, não vou ler não, que são muitos versículos, mas era riquíssimo, não houve ninguém tão rico como Salomão. No entanto, Salomão teve tanta riqueza, irmão. Davi foi rico, um rei, homem, até a Bíblia diz, homem segundo o coração de Deus, mas não se refreou diante de uma mulher que tomava banho numa fonte, foi sensualizado, se erotizou, se interessou por ela, adulterou com ela e mandou matar o marido da mulher. Talvez Davi estivesse lá trabalhando com as ovelhas, lá no curral, não fizesse isso. Deus sabe o que faz. Depois o filho dele, Salomão, esse coitado, endoidou mesmo, né, na velhice. Acho que ele endoidou depois de velho, porque tem velho, irmão, que depois de velho fica doido, abestalhou-se, sabe? Ele não dava conta mais nem de Batseba, a mulher. Aí arranjou, como foi? 700 mulheres e 300 concubinas. Para quê? Para quê? Para se mostrar, somente. Então, para se mostrar. E elas se aproveitaram dele, né? Eram mulheres etéias, amonitas, moabitas, não sei o quê, e egípcias, e acabaram pedindo, meu querido, faça um altar aqui para Moloque, faça um altar para Moloque. E ele, feito um besta, mandava fazer. Outra chegava e dizia, faça um altar aqui para Zera, faça um altar não sei para quem, os demônios lá que elas adoravam. E o pobre do Abraão, diz a Bíblia, que pecou, se desviou, entendeu? Se corrompeu, as suas mulheres perverteram o seu coração. A Bíblia não diz, mas eu entendo que Salomão morreu desviado, pervertido, adorando Deus estranho, e não era tão rico. Essa riqueza é maldição. Essa riqueza é maldição. Riqueza só é bênção quando essa riqueza contribui para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Riqueza é bênção quando ela não é um ídolo no seu coração, meu irmão. Riqueza é bênção quando não toma o primeiro lugar. Eu conheço pessoas, irmão, quando era pobre, ganhava salário mínimo, morando em casa alugada, todo domingo estava na escola dominical, lá com a sua lição bíblica, título da lição, textual, eu estava lá, entendeu? Mas aí Deus abençoou e permitiu, ou concedeu, aí passou a ganhar mais e tal, daqui a pouco deixou de ser empregado, passou a ser gerente, depois para ser dono da empresa, aí comprou uma granja. Cadê o homem na escola dominical? Não vem mais não, porque tem que cuidar das vacas, das ovelhas, dos cachorros, das galinhas, dos bichos lá na granja e tal, não sei o que, do jumento. Aí esquece de Deus. Essa riqueza passa a ser uma maldição na vida dele. É melhor não ter nada, mas ter riqueza lá no céu. Por isso Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba e a ferrugem consome. Ajuntai tesouro no céu, onde o ladrão não chega perto, onde a ferrugem não consome, onde a traça não corrói. Dá glória a Deus por isto, irmão. São Paulo foi muito inteligente. Olha, eu não quero nem riqueza nem pobreza, sabe? Eu quero minha porção costumeira, sabe como é? Porque para poder, eu tanto sei ter abundância como tem ser escassez. Cuidado, irmão. Cuidado para não perder seu sono pensando em ganhar dinheiro. Viu? Tem gente que fica doente. Aí tem uma casa, está bem satisfeito, Deus dá 2, 3, se Deus puder dar 2, 3, 5 a você puder ter, sendo fiel ao Senhor, é bênção.
É bênção. Eu nunca fui atrás dessas coisas, mas Deus mandou assim, me oferecer. Interessante, né? Quando eu estava namorando com Iris, ela está assistindo na internet, viu? Ah, viu, minha filha? Eu te amo. Ela está lá. Ela deve ter rido agora. Aí, antes de casar, eu disse, minha Iris, eu não quero pagar aluguel, não. Eu só quero me casar quando eu tiver minha casinha. Pode ser uma casa de taipa, mas eu quero ter a minha casa. Eu fiquei meio traumatizado, né? Quando meu pai morava numa casa alugada, e eu como menino estava ali, aí fazia aquelas amizades na vizinhança, né? Aí no outro ano, aí papai não podia pagar o aluguel daquela casa, ia procurar outra, aí lá botava os móveis, tudo em cima do caminhão e levava, e os meus colegas ficavam para trás, aí outro ambiente, 2 anos depois papai se mudava, e aquilo me traumatizou. E sabe uma coisa, eu quero um dia, quando eu casar, ter minha casinha. Aí eu fiz esse sargento do exército, não é? Ser sargento do exército, para onde deu o primeiro emprego. Aí, espero que Deus abençoe, que a gente possa casar com a nossa casa. Um dia chega alguém dizendo, não, tu vai casar, não é? Rapaz, tem um fulano lá que está vendendo umas casas ali, na Praça Augusto Leite, barato. Eu acho que dá para você, ó, aqui perto do quartel, eu era noivo. Diga, eu vou olhar. Aí fui olhar a casa, pense numa casa feia, meu irmão. Pense numa casa feia, mas o dinheiro para pagar, dava para eu pagar, sabe? Era uma casa feia, mas eu fiz os cálculos, dava para pagar. Naquela época era 100 cruzeiros por mês. 100 cruzeiros, era assim, isso assim. Aí eu acertei com um homem lá e comprei a casa. Morava dentro da casa uma senhora lá, que o homem disse, olha, essa senhora aí, já ofereceram a casa a ela, ela não pode comprar, então o dono vendeu, o senhor vai depois dar um jeito de falar com ela. Eu fui lá e disse para a mulher que ela procurasse sair, porque eu ia me casar no outro ano, e ela não precisava pagar nada não. Meu irmão, a mulher fez fim-capé e não quis sair da casa. Depois eu descobri que a mulher era macumbeira. Além da casa feia, eu fui comprar uma casa sem saber que era uma macumbeira. Mas nosso Deus é maior, não é, irmão? E Deus abençoou, que um dia tirou aquela senhora dali. Eu tive que alugar uma casa para ela, pagar 6 meses de aluguel para ela sair de lá. Casa tão feia que meu sogro, Firmino Gomes de Castro, que já dorme no Senhor, quando foi olhar, chegou para sua filha e disse, ô minha filha, ô casa feia que é. Não sei como é que você vai sair de uma casa dessa para ir uma casa daquela. Ainda bem que ele diz assim, papai, mas quem vai casar sou eu, viu? Então, veio ao meu encontro, irmão. Deus abençoou. Eu pude comprar aquela casinha, depois reformei aí fiz uma reforma geral, assim, rápida, para poder me casar, na verdade. Não tinha água encanada. Quer ver hoje o pastor Elinaldo, uma casa linda daquela, que Deus me deu também. Tudo vem de Deus. Não sabe o que eu passei por isso. A casa não tinha água, não. A água era num chafariz na praça. Eu pagava um menino para trazer no ombro a água, fiz um tanque, botava aquela água ali dentro. Para tomar banho, não tinha caixa d'água, não. Botava um balde dentro d'água com a cuia. Pronto, como na casa do meu avô. Pronto, mas nem por isso deixamos de ser felizes, não é, irmão? Glória a Deus. O importante é ter a bênção de Deus. A casa também era um problema, os postes da rua eram de madeira. E daqui a pouco, quando eu me casei, meu irmão, de madrugada, um pipoco tremendo. Pá, o que é isso? Eram os fios da rua pegando fogo, os postes, sabe? Batendo no outro, para não queimar a geladeira, eu levantava, desligava a luz. Outro dia na semana, desligava a luz de novo. Meu Deus, que tribulação. Aí tive uma bonita ideia, inventei um negócio para não precisar levantar, né? Amarrei um cordão lá do medidor da luz para desligar, né? E botei junto da cama. Quando começou o pipoco, eu só fiz fazer. Pronto. E Deus abençoou, meu irmão. Depois essa foi a minha primeira casa. Mas eu não fiquei atrás de casa, não. O meu vizinho chegou para mim e disse, Arnaldo, eu quero vender essa casa a você. Olha só, eu quero vender a você. Eu disse, não, professor, mas eu não posso comprar, não. Não tem condição. Pode, olha só. Pode comprar, pode, rapaz, facilito para você. Quanto é?
é tanto, eu sempre gostei de pular, aí calculei quanto é que eu ganhava, o orçamento do mês, aí vi que dava. Lá comprei a casinha vizinha, né? Pronto, estou satisfeito, aquela casinha que não esperava para fazer uma reforma maior. Passou-se um tempo já com a minha casa construída em Natal, quando passei 27 anos, né? Aí, uma vizinha de trás vem na minha casa e diz, Elinaldo, eu quero vender essa casa a você. Mas, homem, eu não tenho condição, não. Tem. Foi assim, vem na minha mão. Não é? E como é esse negócio? Ela facilitou o máximo, não foi nada financiado pela Caixa, não. Foi por ela mesmo. E eu pude comprar aquela casinha, melhorou muito, pronto. E assim foi. E hoje eu tenho meus 7 ou 8 imóveis por aí. Foi tudo assim, irmão. Foi chegando, Deus abençoando, né? E um dia a mulher foi naquela casa lá que eu moro, aquela casa grande ali. Foi Deus também que me deu. Aí murmurou assim no coração dela. Meu Deus, para que uma casa tão grande dessa? Mas depois ela veio me pedir perdão. Disse, Elinaldo, eu quero lhe pedir perdão, porque eu murmurei quando entrei na sua casa. E sabe, irmão Elinaldo, Deus falou comigo e disse, sabe porque ele tem aquela casa grande assim? Fui eu que dei. É Deus que dá. Então, querido, riqueza pode vir da mão de Deus, e geralmente ela não vem do céu, não. Vem através do seu trabalho honesto, trabalho sincero, do trabalho fiel. Então, homem de Deus pode ser rico, mulher de Deus pode ser rica, né? Nos tempos modernos, há homens de Deus, há mulheres de Deus que são ricos, não é? Mas contribuem com seus dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Que bom quando Deus aumenta o nosso dízimo, não é, irmãos? Eu não peço aumento de salário, eu sempre pedi que Deus aumentasse o meu dízimo. Viu? Isso é oração inteligente. Senhor, aumente o meu dízimo. Para aumentar o dízimo tem que ter aumento de salário, não é verdade? E Deus me atendeu de maneira tremenda, mas tremenda mesmo, não é? Fui indicado para funções importantíssimas nesse estado, irmão, que muita gente cobiçou, desejou, foi atrás de político que nunca teve. Eu nunca procurei emprego, irmão. O emprego veio na minha porta. Desde o sargento do exército, não, eu me esforcei, fiz o concurso e fui e lutei para ir para lá. Mas depois, os outros empregos, Deus mandou na minha porta. Sabe por quê? Porque eu sempre fui fiel nessa parte financeira. Sempre gostei de contribuir com a obra do Senhor. E sempre fui dizimista fiel. Tá certo? Dizimista. O dízimo é do Antigo Testamento. Mas tem uma bênção lá que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois fazer prova de mim, para ver se eu não abro a janela do céu e derramo sobre vós uma bênção tal, da qual advém a maior abundância. Eu quero essa bênção. É do Antigo Testamento, eu quero essa bênção. Eu entrego meu dízimo, sabe, irmão? Nunca falhei nisso. Glória a Deus por isto, viu? Então Deus tem abençoado muito a minha vida financeira. Para terminar essa parte, esse primeiro ponto, há descrentes ricos também, bem rapidinho, eu até já falei, não é verdade? Há pessoas incrédulas que produzem riquezas, utilizando o dinheiro, trabalho, tecnologia, para o bem-estar dos povos. Tem. Grandes invenções do mundo não foram por crentes, foram pessoas incrédulas, descrentes, até ateias, que Deus permitiu, não é? Há riquezas que são benéficas para os homens, descobertas, vacinas, tanta coisa, e não são condenadas por Deus, e nem todas resultam do trabalho de algum crente, não. Deus abençoa, Deus permite, não é? Então que Deus abençoe, que nós possamos entender a origem das riquezas naturais é em Deus, das riquezas humanas, para os ímpios é permitida por Deus, para os crentes resulta da bênção de Deus sobre suas vidas, dando saúde, dando paz, dando inteligência, não é? Glória a Deus por isto. Me lembro de um homem, eu tenho um livro lá em casa, que o título é O Comerciante de Deus. O Comerciante de Deus. Escute isso, você que tem raiva de quem é dizimista, você que é mão de vaca. Que é mão de vaca é fechado, né? Aquele homem era um rapazinho lá nos Estados Unidos, filho do seu pai lá, todo crente em Jesus. E em 1929,
veio aquela grande depressão nos Estados Unidos, que muita gente rica ficou na miséria. Foi uma miséria tão grande naquela nação americana, irmãos. E aquele rapaz sofreu consequências. E na casa do pai dele, ele não pôde ficar na casa do pai, porque não tinha o que comer. Então ele disse: pai, eu vou para a cidade vizinha, que era uma cidade maior. O nome dele é Letourneau. Eu tenho esse livro. Para a cidade maior. E ele saiu da casa: vai, meu filho, vai ver se arranja emprego, alguma coisa, porque aqui a situação está difícil. Ele pegou sua mochilazinha, botou um pouco de comida dentro e saiu, estrada fora, a pé. De lá para cá vem um velho crente. Um velho crente. E conhecia a família. Para onde vai, meu filho? Ah, irmão, eu vou para aquela cidade tal, ver se arranja emprego, que aqui a coisa está difícil. O velho disse: olha, se você quer prosperar, eu vou lhe dar um conselho. Viu? Dê 1/7 do seu tempo para Deus. A semana não tem 7 dias, meu filho? Tem. Então tem um dia que você tire para Deus, viu? Não é para você trabalhar, não, é para ter aquele dia para Deus, buscar a Deus, orar, ir para a casa do Senhor. É 1/7 do seu tempo. E do que você ganhar, dê a 10ª parte, que é o dízimo. Aquele rapaz disse: sim, irmão, ore por mim para eu poder cumprir essa orientação. Tá? Aí foi, chegou naquela cidade, batendo de porta em porta, não tinha currículo não. Naquele tempo, negócio de currículo não, era assim, boca a boca. Chegou lá num lugar, numa oficina mecânica, disse: ei, estão precisando de alguém aqui para trabalhar. Aí alguém disse: rapaz, estão precisando aí de um servente aí, de um camarada aí. Servente aí. Se quiserem, eu estou disposto. Aí admitiram ele. Naquela crise tremenda, o salário era pequeno. Admitiram ele. Ele começou a trabalhar lá, um zelador, servente, sei o quê. Mas Deus deu a ele uma inteligência tremenda. Em casa ele costumava desmontar relógio e montar relógio. O pai dele queria que ele fosse advogado, mas ele não gostava de estudar, ele gostava de máquina. Ele desmontava uma máquina, montava de novo, era essa coisa. E ele então, trabalhando naquela empresa, presta atenção, aí viu como é que a mecânica lá, as máquinas trabalhando, e ele que já estava acostumado a mexer em coisa, quebrar coisa, ajeitar coisa, ele disse: interessante, aquela máquina ali, eu acho que se fizesse uma peça maior, ela trabalhava melhor. Aí chegou para um camarada e disse: rapaz, eu acho que a produção daquela máquina podia melhorar se fizesse uma peça tal, um tamanho maior. Aí o camarada perguntou: para que você fez curso onde? Não fiz curso não, é que eu sou curioso. Aí o camarada foi dizer ao dono da empresa, o gerente de produção: rapaz, um funcionário chegou aí agora, um zelador aí, um Zé Ninguém, e está dizendo que se fizer aumentar aquela peça ali, melhora, não sei o quê. Ele disse: quem é esse cara? Aí o gerente chamou ele: meu filho, vem cá, você já trabalhou em mecânica? Ele disse: não, eu não trabalhei, mas eu sempre gostei de máquina, de mexer e tal, inventar coisa e tal. Aí você disse: essa máquina aqui assim, se melhorar? Disse: o senhor é que sabe, se quiser, mande fazer. Pois o gerente não resolveu. Olha, aí você vê a mão de Deus trabalhando na vida daquele rapaz. Aí o gerente resolveu mandar fazer a peça lá como ele sugeriu. E quando a máquina funcionou tudo muito melhor. Aí o gerente chamou e disse: rapaz, você não é para ser zelador não, está varrendo não, você precisa trabalhar aqui na produção. Aí botou ele para ser lá na produção, auxiliar na produção, pronto, porque a coisa melhorou com aquela sugestão dele. E depois ele foi dando sugestões, e a coisa foi melhorando, mas ele cumpriu aquilo que o velhinho crente orientou. No domingo ele não trabalhava, ele ia para a casa do Senhor. E o seu primeiro salário que recebeu, deu 10% direitinho. Daqui a pouco ele progrediu no emprego, deixou de ser auxiliar, passou a ter uma função melhor. Depois passou a ser chefe do setor, e a coisa progredindo, e foi progredindo. Daqui a pouco ele disse: Senhor, sabe de uma coisa, esse negócio de entregar o dízimo é tão bom, que eu não vou dar mais só 10%, não, vou dar 20% agora. Ninguém pediu nem mandou. Ele orou e disse: vou dar 20%. E Deus abençoou ele tanto, meu irmão, que a renda dele não duplicou não, triplicou, quadriplicou. Jesus, esse negócio da dízimo é muito bom, eu agora vou dar 30%. Pronto. E
30%. E resultado dele, de empregado, tornou-se gerente. Depois o dono chamou ele e disse: fulano, eu vou precisar vender a minha empresa e quero passar a empresa para você. Não, mas eu não posso. Não, você vai ficar. E ele se tornou dono da empresa, meu irmão. Você está entendendo? Dono da empresa. Letourneau, eu tenho esse livro, viu? E você vai ver algumas máquinas um dia na rua aí, você vai se lembrar dele, viu? Aí ele, uma empresa, a empresa dele, Deus abençoou tanto que ele colocou uma filial, depois 2 filiais, e foi aumentando as empresas, um homem abençoado por Deus. Mas o dízimo ele foi aumentando, 30%, depois não, agora é 40%. Daqui a pouco o dízimo dele era 50%, e as empresas aumentando cada vez mais. Era um investimento que era um rendimento tremendo. E sabe como ele se tornou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, e talvez mais rico do mundo, na Segunda Grande Guerra Mundial. Os Estados Unidos estavam com os aliados para combater o nazismo, o Hitler, aqueles demoniados lá da Alemanha, viu? E aí chegou a notícia de que precisava abrir campos de aviação rápido na Europa, porque os alemães estavam invadindo aquelas terras, a França e tal, e coisa. E aí o que aconteceu? O governo americano colocou um anúncio, um edital, dizendo que empresas que pudessem produzir tratores mais rápidos, escavadeiras mais rápidas, entende? Que estavam precisando urgente de um equipamento que fosse mais rápido, porque todo equipamento que tinha, era aqueles equipamentos de esteira, sabe? Aquelas equipamentos de esteiras pesadas. Aí Deus deu na cabeça de Letourneau, sabe uma coisa? Um equipamento para ser mais pesado, ele precisa não ter esteira, ele basta ter pneus grandes. E então ele, com a fábrica dele, fabricou uns modelos lá, com pneu grande, a caterpillar de pneu grande, na verdade. Aí apresentou ao governo americano, e sabe o que aconteceu? A empresa dele ganhou a concorrência bilionária de fornecer dezenas, centenas de máquinas aquela para os aliados. E chegou um momento que ele ganhou tanto dinheiro e investiu na obra do Senhor, abriu hospitais, mandou missionários, que ele disse: Senhor, chamou o contador e disse: vem cá, Deus me abençoou muito, senta aí na máquina, escreva aí, que a partir de hoje, viu, 90% dos meus lucros é para a obra do Senhor. Aí o contador parou e disse: seu fulano, o senhor está bem de saúde? O senhor está bem de saúde? O senhor não está passando algum problema, não? Ele disse: não, por quê? O senhor está sabendo bem o que é que o senhor está fazendo? O senhor está dizendo aqui para registrar em cartório que 90% do seu lucro vai para a obra do senhor, e os 10%, lembre que o senhor tem família. Ele disse: não, não estou doido não, eu estou muito são, pode escrever aí. Escreveu, e nunca faltou absolutamente nada para aquele homem. Um dia ele no seu avião particular, e o avião caiu, pá, ele quebrou perna, aquilo outro e tal, mas se ajeitou e continuou voando e fazendo o seu trabalho. Querido, não é com isso, não invente você que é empresário, agora de querer dar 50%, 60%, 70% do seu, não precisa não, você precisa entregar o dízimo só 10% mesmo. Estou dizendo a você, um homem que usou a experiência dele, não pode transformar isso em doutrina. Deus abençoou grandemente. O dono da Colgate também é um exemplo no mundo todo de homem que contribui muito para a obra do Senhor, e até hoje sua marca é ainda uma marca conceituada. Então, riqueza não quer dizer maldição, nem pobreza quer dizer bênção, não. A bênção não está na riqueza ou na pobreza, a bênção está na sua comunhão com Deus, na sua fidelidade com Deus, viu? Agora, você que serve a Deus com fidelidade, ele tem bênçãos espirituais, bênçãos emocionais, bênçãos materiais para você também. Creia nisso, viu? Agora, não fique sentado como certa pessoa, né? Eu quero trabalhar para o Senhor, então vou viver pela fé.
Aí se senta e fica esperando que as bênçãos venham. Não é assim não. A Bíblia toda, quem lê sabe. Todos que foram chamados por Deus no Antigo Testamento estavam trabalhando e muito. No Novo Testamento, os primeiros Jesus chamou, estavam lá trabalhando nos seus barcos, lá na coletoria. Deus não chama desocupados. Deus não chama vagabundos. Deus não chama preguiçosos, irmãos. Ah, eu vou deixar tudo? Não, calma. Vá fazer. Teve uma moça que me procurou, disse que queria ir para a missão. Faltava terminar o curso dela da faculdade. Minha filha, termine primeiro sua faculdade. Se eu tivesse dito para ela, vá minha filha, é isso mesmo, chamado de Deus. Não, termine primeiro sua faculdade. Vá servir a Deus através da sua faculdade. Depois terminar, puder colocar seu consultório, coloque. Agora, no tempo de Deus, você vai para a obra. E a sua profissão pode servir para a obra do Senhor lá na missão. Amém, meus irmãos?